Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos, amados ouvintes e aos que aqui estão em torno da palavra de Deus, depois de acompanhar esses domingos anteriores do mês de agosto com o tema vocacional, cada domingo refletindo sobre uma vocação, antes nós estávamos lendo o capítulo 6 de João. É importante lembrar disso, até para a gente lembrar que o capítulo 6 do Evangelho de João trata exclusivamente sobre o pão, o sacrifício, a Eucaristia, a catequese. A gente tem que aprender isso, tá? Para ter uma resposta certa e a compreensão melhor. Todavia, nós, todos os anos, o ano litúrgico, cada ano, ano A, B e C, enfatiza um evangelista. Nós estamos no ano B. O ano B enfatiza, dá mais importância, mais leituras do Evangelho de Marcos. Então, eu estou me referindo ao que estávamos acompanhando, João 6, e agora a liturgia de domingo, ela retoma a leitura do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante interessante, sobretudo para quem tem preguiça de ler, porque a história de Jesus mais resumida dos 4 evangelhos é o menor. Então, quem quer ler para ter conhecimento, não só para estudo, não é? Para estudo os outros são mais aconselhados, mas o de Marcos conta a história de Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, bem práticos, bem práticos. E aí
nós estamos retomando o Evangelho de Marcos. Também lembramos que hoje nós celebramos, dentre as vocações, que toda semana é citada no mês de agosto, mês vocacional, o Dia do Catequista, tá? Dia do Catequista, portanto, nós já agradecemos aqueles que são catequistas de crianças e também lembrar que catequistas não é só aquele que é responsável pela educação das crianças, dos filhos dos outros, na comunidade, na paróquia, na catequese, no templo, não é? Mas catequista é todo aquele que é responsável pela educação religiosa de alguém. Então, todos batizados somos responsáveis. Há que começar por quem? Quem é o primeiro catequista? Os pais. Os pais é que devem praticar a religião para que os filhos vejam e aprendam. São os primeiros catequistas, na origem. Na origem. Então, por que eu estou lembrando isso? Para fazer jus ao Dia do Catequista e também para introduzir o nosso diálogo, a nossa reflexão aqui no Evangelho. Porque o Evangelho de hoje, Marcos 7, 1, versículo 8, logo no começo, ele começa falando de dois grupos de pessoas dentro da Bíblia que são catequistas, podemos dizer assim, são responsáveis pela prática religiosa. Será que estão dando bom exemplo? É o que Jesus sugere aqui no Evangelho, esse ponto de reflexão. Então, fala-se dos fariseus e doutores da lei. Tá? Os fariseus e doutores da lei zelavam pelos detalhes da prática religiosa, os sacerdotes, não é? Mas é preciso compreender que muito mais do que fazer as coisas para agradar a Deus, a religião é isso, prática da vontade de Deus para agradá-lo. Sim, para estar de bem, para estar em comunhão com Deus. Estes são responsáveis, né? Mas muito mais do que fazer as coisas para agradar a Deus, esse grupo, fariseus e doutores da lei, eles se fixavam numa mera observância de preceitos de tradição. Eram tão graves que criavam tantas outras leis que estas leis estavam deixando os mandamentos de Deus embaçados na cabeça e no coração do povo. Estavam dando mais importância a determinadas normas e leis e a lei de Deus ficando para trás. Então, segundo eles, ficava impura a pessoa que não passava pelo rito de lavar as mãos, lavar os braços, os copos, as louças, né, em geral, porque estavam desagradando a Deus por isso. Ora, Jesus vem criticar isso, tá? Porque eles se escondiam atrás desses ritos exteriores criados por eles, não é? E deixavam de praticar o que era mais importante. A figura expressa no Evangelho são cuidar dos órfãos, das viúvas e, no caso aqui, inclusive dos pais. Os pais já idosos. Atenção para isso aqui, que Jesus chama, tá? Não adianta a gente ter uma religião que agrada a Deus se aquilo que a gente faz está maltratando, está discriminando, está deixando de lado a pessoa do outro, o irmão, seja ele quem for, e a gente achar que está agradando a Deus e não está acolhendo, amando, agradando o próximo, principalmente aqueles mais próximos de nós, que são os nossos pais. A crítica é exatamente sobre isso. Jesus, ele quer corrigir esse comportamento. Então, aqui, como vemos no Evangelho, esses grupos, eles procuravam maquiar a palavra de Deus com tradições humanas, meras tradições religiosas, não é? Ou seja, manipulavam a palavra de Deus para incutir nas pessoas aquilo que era do seu interesse. Como grupo religioso, e isto se colocava, inclusive, acima da lei, acima do amor, acima da caridade, acima da prática da justiça. Não é? E o Mestre Jesus, então, ele cita para criticar
a estas pessoas, ele cita o profeta Isaías. Olha aí, cita perfeitamente aí o profeta Isaías. Diz, bem dizia Isaías, mostra o risco de honrar a Deus só com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. A falsidade religiosa. Tá? Carapuça para mim, tá bom? E aí para todo mundo. É para começar de mim. A falsidade religiosa, tá? É muito importante, tá? A falta de caridade, a falta de justiça, a falta de acolhimento e a consciência tapada, achando que eu estou muito bem com Deus, muito bem com a religião, porque eu estou em comunhão. Aliás, não existe essa comunhão só eu e Deus. Não existe isso, tá? É a pessoa se achar muito o tal, achar que eu tenho a comunhão direta com Deus, eu peço perdão direto a Deus, e eu não preciso receber conselho de ninguém, orientação de ninguém, que eu tenho a minha comunhão perfeita, eu e Deus somente, né? E não passa pelo outro, pelo próximo. Vive maltratando, tratando mal os outros, fazendo tudo o que não presta com os outros, mas a minha consciência me diz que eu estou de bem com Deus. Porque eu rezo o texto, mas não tenho caridade. Porque eu leio a Bíblia, mas não faço bem. Porque eu faço isso e aquilo outro da religião e maltrato o outro. De jeito nenhum. O próprio Jesus já ensina, o que fizerdes a um desses pequeninos, pequenino é qualquer um, é a mim que estáis fazendo. Para agradar a Deus, a gente tem que, no máximo possível, agradar também o próximo. Agradar o próximo, diga-se de passagem, não significa passar a mão na cabeça quando está fazendo errado. Inclusive, erro público. Erro público. Certo? Agradar ao próximo é a gente cuidar também, né, de si, para poder ter condição e competência para iluminar a vida do outro. Ser luz, sal da terra, testemunho e luz. Ter condição de pedir o outro para mudar, não é? Então, dentro desse contexto, para a gente não falar demais, não é? E a gente guardar bem no coração, eu estava tentando, a leitura é muito longa, o Evangelho é muito longo, já visto também as outras leituras, então eu fiquei orando e pedindo ao Espírito Santo, o que eu vou dizer para esse povo hoje? Aí então eu lembrei, eu vou tratar só desse versículo que fala sobre a lista de pecados, tá? Pecados, aqui no Evangelho apresentado, pelo próprio Jesus. A gente fica... Muitas vezes a gente vai atender as pessoas e as pessoas dizem que, padre, eu nem lembro o que foi que eu fiz. Mas quando começa a destranchar, misericórdia. Destrinchar, né? Falar, misericórdia, nem lembra, não é? Então é sempre bom a gente saber o que é pecado, então. Sobretudo na sociedade de hoje, libertina. Tudo está certo, tudo é positivo, tudo está permitido, não é? E a gente fica nessa. O que é pecado, então? Então, nada melhor do que ir no mestre. Jesus faz uma listinha aqui, que a gente tem que pensar. Tá? Nada melhor do que Jesus para dizer. Então, Jesus, ele cita aí no Evangelho, não é? Uma listinha que vale a pena a gente recordar, não é? Muito a pena a gente recordar. Então, ele diz assim... O que sai do coração humano? Pecado é isso, que sai do coração humano. Não é? Deixa eu ver o versículo aqui, que eu já conversando demais, está vendo? A gente se perde. Tá bom? Então, ele diz, no versículo 21. Tá, muito obrigado. Então, o versículo 21, aí tem uma lista, não é? Ele diz assim, é de dentro do coração que sai. Más intenções. Más intenções, imoralidades, tá? E aí, como eu sou fraco, então eu fui lá no pai dos burros, né?
O que é imoralidade dentro do contexto bíblico? Então, eu escrevi aqui. Imoralidade é o despudor, é a indecência, é algo que induz ao pecado. Algo que induz ao pecado. Tá? A gente, às vezes, mergulha neste mundo com a maior facilidade. Nas escolas, as crianças, aquela teoria de gênero nas escolas, e a gente que é bom, que é batizado, católico ou não, às vezes a gente aceita. Ideologia de gênero nas escolas, para criança. 7 anos, 8 anos e assim. Tá? E imoralidades. Tá? Despudor, indecência, algo que induz ao pecado, faz a criança crescer no pecado, achando que está tudo bem, é certo. Tá? A pessoa tem senso de errado, mas quer viver naquilo. Por isso é que se torna pecado. Outros, a seleção de Jesus. Roubos. Preciso falar sobre isso. Assassínios. Adultérios. É Jesus que diz, não sou eu não, tá? Adultérios. Ambições desmedidas. Sou ambicioso. Quero ter sucesso massacrando os outros, pisando sobre os outros. Dentro de empresas, isso não é muito difícil acontecer, tá? Ambições desmedidas, maldades. Maldades. Exemplo do Evangelho, mestres da lei e fariseus. Olha, por que teus discípulos não fazem o que a gente faz? Se purifica. Maldades. Fraudes, misericórdia. Fraudes, água no leite, água no combustível, misturar com outras coisas, fraudar as coisas para lucrar. Devassidão. Outro comum na lista de Jesus, inveja. Inveja, calúnia. Eu não sei a verdade, mas eu vou espalhar, que é para desgraçar a vida do outro. Facebook e tantas outras páginas por aí, né? Ferra a vida do outro. Você não tem prova nenhuma, mas eu quero que ele passe mal. No universo político, misericórdia, não é? Orgulho. O orgulho também é pecado, certo? Claro que o orgulho negativo, o orgulho que me leva a tratar mal o outro, ser orgulhoso a ponto, eu sou o doutor nisto e naquilo, então fulano de tal nem se aproxime de mim. É esse orgulho que é uma desgraça, que é o pecado. Não o outro orgulho positivo. O orgulho positivo é assim, poxa, eu tive condição de estudar, eu tenho um nível bem, eu estou falando eu não, estou falando qualquer um, tá? Meu nível, Deus me deu a graça de estudar, Deus me deu a graça de ter condições para poder ajudar o outro. Esse a gente tem que se orgulhar mesmo. Tá? Esse orgulho é positivo. É o orgulho negativo que Jesus fala aqui no Evangelho. Aí depois tem o último, não é? Eu achei engraçado que eu corri também aos pais dos burros, não é? Falta de juízo. O que é falta de juízo, meu Deus? Aí então eu fui lá, não é? Para me ajudar e diz assim, ó, falta de juízo é fazer as coisas sem responsabilidade. E, por mais que errada seja, eu acabo fazendo a mesma coisa. Isso é falta de juízo. Beber e dirigir. Beber até não ter condição nem de dar um passo. Aí eu vou dirigir. Falta de juízo, pecado, falta de juízo. Porque eu sei que eu vou cometer um grave, quiçá morte de alguém ou a minha. Falta de juízo, certo? Fazer as coisas sem responsabilidade. Então estão aí, ou está aí a lista
de pecados, que é sempre bom a gente examinar quando vai para a confissão, não é? Aí a gente se inteira direitinho para conversar com Deus, pedir perdão, receber a bênção. A confissão é isso? A gente vai para receber a bênção e não acreditar só eu e Deus. Basta eu e Deus. Eu me converso com Ele e está tudo bem. A minha consciência fica sempre tapada. Por quê? Deus não vai dizer para você, menino, não faça isso, não. Ele usa alguém para dizer. Tá? Inclusive, Ele cria sacramento para isso. E às vezes até outra pessoa, que não é nem sacerdote, não é nem pastor, mas um amigo bem próximo, que quer o meu bem, me orienta. Quem sabe se não foi Deus que me lhe mandou falar para mim o que eu devo fazer, ou que eu devo sair desse caminho ruim que eu estou praticando, não é? Eu vou experimentar a droga, maconha, eu nunca experimentei, então eu vou experimentar. Aí o amigo, inspirado por Deus, diz assim, meu camarada, não faça isso não. Será que é ele que está dizendo? Não é Deus que está te dizendo, não entre nessa não. E a gente não dá ouvidos, às vezes. Quando vê, não pode voltar mais atrás. E aí? Portanto, está aí uma lista de pecados que é sempre bom a gente lembrar. Vamos lembrar qual é a passagem, né? Versículo 22, capítulo 7, versículo 22 de Marcos. Lembrem-se bem, para não esquecer de fazer esse exame de consciência sempre, tá? Eu garanto que eu vou fazer também, tá? Não é só para os outros, não. Tem que ser primeiro para nós, tá certo? Vamos pedir a Deus que Ele sempre nos ilumine e que Ele sempre nos mantenha na sua presença, no caminho do bem. Louvado seja nosso Jesus Cristo.